Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um culto para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus, amém? Eu convido aos irmãos que estão presentes e puderem se colocar de pé para a leitura do Salmo 20. Abramos as nossas Bíblias no Salmo 20. Amém? Amém. Amém? Então vamos dar início. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus povos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento para passarmos para a equipe de louvor. Nosso Deus eterno, entramos em Tua presença para Te agradecer esse momento, Deus, de adoração ao Teu santo nome e de aprendizado, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite, esteja atento, Senhor, aos louvores que serão entoados ao Teu santo nome. Abençoe, Deus, a vida dos nossos irmãos aqui presentes e aos que não puderam vir e acompanham virtualmente os cultos. Que o Senhor esteja nos sustentando e nos abençoando, nos fortalecendo ao longo dessa semana. E que esse culto venha a ser abençoado e que seja para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Passo agora para a equipe de louvor. Graça e paz, amada igreja. Vamos nos colocar de pé, quem está sentado, para esse momento de louvor, de reverência ao Senhor. Amém? Começaremos nosso momento de louvor com a música Milagre. Posso crer que minha vida
vai chegar. Eu vou e não vou duvidar. Preço que foi pago na cruz me dá a vitória nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Cantemos o louvor Aclame. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis
Glória a Deus. Aleluia. Neste momento eu chamo o pastor Onofre, nosso momento de dízimos e ofertas. Amém. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler um versículo na palavra do Senhor. Esse texto se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Momento de você trazer a sua oferta, o seu dízimo. É a primeira vez depois da pandemia que nós fazemos isso. E se você trouxe, tá certo? O Rafael vai distribuir os envelopes, tanto de oferta como de dízimo, e fique à vontade para contribuir na casa do Senhor. Amém, queridos? Enquanto nós vamos ouvir um cântico de adoração ao Senhor. Amém. Cantemos Brilho Celeste. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, este é minha alma, glória dos céus, aleluia, sigo cantando, eis-me cantores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Dando louvores, pois Cristo é meu. Vamos orar com a irmã Adriana. dízimo e oferta. Amém.
Irmãos, vocês acabaram de sentar e eu gostaria que vocês ficassem em pé mais um momento, porque é um momento importante para nós, que é um momento de oração. É melhor nós orarmos de pé, né, para que não importa a posição, mas em pé, né, a demonstração de reverência ao nosso Deus. Vamos colocar diante dele as necessidades de irmãos que precisam, agradecer também por muitos que têm sido agraciados pelo Senhor e pedir que Ele continue nos livrando, nos abençoando, nos protegendo. Eu convido os irmãos também que estão assistindo, que irão nos assistir, que orem conosco também. Vamos orar neste momento, queridos. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, nesse culto festivo, domingo, culto da família, culto de adoração. E nós acabamos de adorar o Senhor com o nosso louvor, com as nossas ofertas e dízimos. E queremos continuar te louvando também por meio da palavra, da exposição da palavra, pedindo o teu auxílio, a tua ajuda. E também, Senhor, queremos fazer uma oração intercessória agora, colocar aqueles que necessitam, que estão com seus parentes hospitalizados, com seus amigos, ó Pai, estão clamando. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas que se encontram internadas, Senhor, em um hospital, aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Continue fortalecendo, consolando, Pai, e livrando aqueles que não contaminaram, que eles não venham a se contaminar, que o Senhor esteja guardando, abençoando, ó Deus, e que logo saia essa vacina e que o Senhor dê um basta nesta peste que alastrou por todo canto, para que possamos louvar o Senhor, levar as nossas vidas normalmente no trabalho, na escola, na igreja, Pai, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia dessa nação e do mundo, que todos possam aprender com esse momento, porque sabemos que é um momento de aprendizagem, momento de lição, de disciplina, que possamos ser pessoas melhores agora, tanto nós, o teu povo, como o mundo em geral, que possam refletir, rever os conceitos, ó Pai, e ser mais macios, ou corações mais voltados a Ti, que o Senhor abençoe, que possamos ser melhores, Pai, que o Senhor trate das nossas vidas, do nosso coração e da nossa mente, e que tudo, de fato, contribua para o bem daqueles que amam o Senhor, que possamos receber bênçãos sem medidas após este mal. O Senhor esteja conosco, nos conduzindo agora na exposição da palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vou aproveitar que vocês estão sentados, se puderem ainda, vamos fazer uma leitura aqui de Apocalipse, capítulo 3. Pode ficar em pé. Eu falei sentado. Tá certo. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 20. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 20. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, podeis assentar neste momento. Eu vou contar para vocês uma pequena história
que aconteceu com uma senhora. Essa senhora, ela morava numa cidadezinha do interior e ela se converteu numa igrejinha que havia ali. E logo, depois de uns 2 ou 3 meses, ela foi para uma cidade grande, uma cidade muito rica, muito próspera. E ela encontrou a sede da igreja dela. Ela ficou muito feliz. E lá vai ela para aquela igreja, né, no primeiro domingo, alegre, encontrar os novos irmãos. Mas aquela igreja era uma igreja de elite. Talvez devido à cidade ser rica, aqueles irmãos absorveram, né, aquele sistema, aquele ritmo da cidade, e ela não conseguiu. Parece que eles tinham grupos ali tratando de assuntos que não desrespeitavam a ela. A verdade é que ela não conseguiu se incluir ali. Ela sentiu-se que não deram atenção para ela, e ela, por mais uns 2 semanas, ela insistiu ali e percebeu que, de fato, eles não estavam dando muita importância com seus grupos, com seus interesses ali, com as suas conversas, não é? Aquele papo simples dela de interior. E ela pensou que talvez fosse porque ela não fosse batizada, né? Porque o batismo é a inclusão, não é a entrada na igreja definitivamente. Então ela decidiu batizar-se. E ela foi conversar com o pastor. Mas a questão é que o pastor também era elitizado, fazia parte da elite ali. E ele falou: olha, minha irmã, pois é, a senhora vai para casa a hora, né, vai orando aí que logo a gente vê isso para a senhora. E ela foi para casa e ela orou uns dias e voltou lá no pastor e disse: então, pastor, eu orei, agora eu posso batizar. Ele disse: pois é, irmã, vou te dar aqui essa apostila, tá bom? Você lê essa apostila aí primeiro e depois a gente vê, vai orando. E ela chegou em casa à noite e ela chorou, e ela orou, falou: Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Jesus, eu não sei o que está acontecendo. E ela dormiu e ela teve um sonho, que Jesus disse: olha, minha serva, você tem 6 meses que você está nessa cidade aqui e está tentando entrar nessa igreja, está chorando, está desesperada, e eu que tenho quase 20 anos que estou tentando entrar nessa igreja e não consigo, estou do lado de fora. Era exatamente o que estava acontecendo nessa igreja de Laodiceia, porque era uma igreja, era uma cidade muito rica, a cidade de Laodiceia, e essa igreja também, o pessoal ali da igreja absorveu esse sentido de soberba, de riqueza ali, e Jesus estava do lado de fora. Você perceba que Jesus está dizendo: eis que sua porta e bato. É exatamente porque ele está do lado de fora. E o fato dele, Jesus estar do lado de fora e de não estar ali com eles, é exatamente por causa da autossuficiência. Porque eles acreditavam que não precisava de nada. Como eles eram ricos, prósperos, eles entendiam que não precisava de nada. Foi eles mesmos que disseram. E Jesus afirma com a própria boca: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Eles que disseram: olha, nós somos muito ricos aqui, nós estamos abastados, de que é que nós precisamos? Nós não precisamos de nada. Essa igreja, queridos, é a única igreja que recebeu a carta mais severa e que não recebeu nenhum elogio de Jesus, só crítica. Essa igreja de Laodiceia, ela foi construída, ela foi, ou melhor, não a igreja, a cidade, ela foi fundada em 250 a.C., e era, talvez, se não a mais, uma das mais ricas cidades do Império Romano. Ela era, de fato, uma cidade rica. Ela tinha um centro bancário, comercial, um setor de bancos, de comércio, onde rolava muito dinheiro. Ela tinha também uma escola muito famosa de medicina e uma concentração de várias outras escolas ao redor, porque eles extraíam dali um pó chamado pó frígio, que era um milagre. Esse pó era conhecido em todo o mundo daquela época, ele curava os olhos. Então, esses hospitais que tinham essas escolas de medicina eram exatamente de oftalmologia. Então, eles exportavam para o mundo inteiro esse pó frígio, e ali eles tinham essa concentração de escolas de medicina
Além disso, eles tinham várias indústrias de tecido raríssimos. Eles faziam ali umas roupas de um tecido negro, de pele de cabras negras, que era o tecido mais caro da época e que também todo o império comprava deles, de forma que eles eram muito ricos. E essa cidade de Laodiceia, que fica próxima das demais e que foi a última igreja, que é a 7ª igreja, ela ficava entre duas outras cidades também muito importantes. Era um polo turístico, constituído de 3 cidades. Quais são essas cidades? Era Colosso, Hierápolis e Laodiceia. Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Colosso era por causa das suas águas frias, que eram medicinais também, água potável, muito refrescante. E já Hierápolis era o contrário. Era uma cidade que tinha, como Caldas Novas, tinha a sua água quente, confortável, e que muitos iam para ali também, era medicinal como Caldas Novas. E Laodiceia não tinha água nenhuma, mas ela tinha muita coisa ali para oferecer, muita riqueza, a sua concentração comercial de bancos, as suas fábricas de tecidos chiquérrimos, não é? E outras coisas mais. Então era um polo. É interessante que a única coisa que não prestava de Laodiceia era exatamente a água, porque a água vinha ou de Colosso ou de Hierápolis. Tanto de uma quanto de outra, elas chegavam quente, porque vinha por tubulações nas pedras até chegar a essa cidade. Se viesse, por exemplo, de Colosso, aquela água fria, ela aquecia no percurso. E se ela viesse de Hierápolis, que era água quente, ela não ia refrescar, por causa exatamente dessa tubulação, e ela chegava insuportável. As pessoas, quando bebia, causava vômito nelas. É por isso que Jesus usou exatamente nessa ilustração. Jesus era mestre em usar coisas da natureza para ilustrar as suas pregações. Vocês lembram disso? Nos evangelhos ele usa lavrador, usa pássaros, usa, enfim, tantas coisas, não é? Para semente, para ilustrar. E aqui ele ilustrou exatamente, quando ele fala que vocês são mornos, ele usa exatamente essa água. Então, conhecendo um pouco dessa cidade, né, de Laodiceia, que ficava nessa localização, uma cidade rica, que tinha tanta coisa, tanta riqueza, eu quero discorrer com os irmãos sobre o seguinte tema, brevemente: uma convocação urgente ao fervor espiritual. Uma convocação urgente ao fervor espiritual. Primeiro, Cristo faz um diagnóstico da igreja. A primeira coisa que ele faz ali é o diagnóstico da igreja e chega ao seguinte diagnóstico, a seguinte conclusão. A igreja tinha perdido seu vigor. Ela tinha perdido o seu vigor espiritual, porque ela era morna. E o que é morno? Deixa eu começar a falar o que é morno aqui para vocês. Morno significa nada. Morno não é nada. Porque se você é quente, tudo bem, você serve a Deus. Isso significa que você está servindo a Deus, está na presença de Deus. Se você é frio, você tem a oportunidade de vir a servir a Deus. Se você é um incrédulo, uma pessoa ignorante que não conhece nada, você tem essa oportunidade. Mas o morno é aquele que já foi as duas coisas. Ele não tem como voltar para ser frio. Ele já foi frio. Ele também não tem como ser quente, que ele já conhece. Você vem falar alguma coisa de Jesus e fala: rapaz, você senta aqui que eu vou te dar uma aula aqui para você. Você está querendo me pregar o evangelho, eu vou te dar uma aula aqui. Então, esse tipo é caso perdido, é terrível, é um morno. Por isso que Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, porque você não é quente nem frio, ou quem dera que fosse pelo menos frio, fosse um incrédulo, um ateu, que ainda teria a oportunidade. Você nunca tinha chegado ao ponto de me temer, de estar na minha presença, mas você já teve, já conheceu ali e não quis. Então, o primeiro diagnóstico é que era uma igreja que perdeu o vigor espiritual, a presença de Deus ali, e depois ela perdeu seus valores, porque ela era uma igreja miserável, pobre e nua. Embora tivesse toda a riqueza ali, ela perdeu seus valores espirituais. E porque ela perdeu seus valores espirituais, ela não era rica coisa nenhuma, ela era pobre. E ela tinha perdido também a sua visão
porque ela se tornou cega, ela pensava, ela entendia que tinha tudo. Nós estamos na maravilha, o que nos falta? Então, queridos, esse é o primeiro diagnóstico que o Senhor faz dessa igreja. E ainda outra coisa que ele percebe é que eles tinham perdido as roupas, estavam expondo as vergonhas. Apesar daquelas fábricas, né, maravilhosas de tecido, eles tinham perdido as suas vestimentas. E Jesus identificou a falta de fervor espiritual daquela igreja exatamente no verso 15, quando a gente lê assim, ó, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Eu te conheço, você não é frio nem quente. Oxalá quem dera fosse frio. O problema de Laodiceia não era um problema teológico, não era um problema moral, não era falsos mestres ou heresia. A igreja era morna como a água da cidade, que vinha tanto de Herápolis ou então de Colosso. Ela era essa situação. Mas o que seria uma pessoa morna, queridos? Exatamente. Vamos explorar essa palavra aqui, um crente morno. Um crente morno, uma pessoa morna, ela é apática, ela é indiferente. Ela é indiferente, tanto faz, ela não tem sensibilidade, ela passou isso, ela já experimentou isso, esse calor, essa intimidade com Deus, essa alegria, que ela perdeu isso, ela se tornou uma pessoa insensível, ela tem a mente cauterizada. O que é cauterizar? Cauterizar é quando você usa um ferro quente para queimar. Os marcadores de animais usavam um ferro para marcar os animais, não é? Mas eles usavam aquele ferro quente também para queimar uma ferida, para aquela ferida não continuar alastrando e também não doer. Só que quando queima o tecido da pele, as células, e aquela região ali cria uma carne dura, seca, morta, que não sente nada. Você pode cutucar, beliscar, colocar fogo, ao redor ali, onde foi cauterizado, não sente nada, que ele morreu, a célula, o tecido. E aí quando fala no sentido de mente cauterizada, é porque a mente está daquela situação, já chegou naquela situação. Morreu os tecidos, as células daquela região ali, está aquela carne dura, morta, que não tem mais sensibilidade. E é interessante que ela é apática, indiferente, não tem sensibilidade para as coisas de Deus. As demais coisas ficam muito aguçadas. Se for para o pecado, para qualquer coisa, essas pessoas têm uma sensibilidade incrível, mas para as coisas de Deus não. O que caracteriza a pessoa morna também, por causa disso, ela fica em cima do muro. Ela depende, você faz isso? Beleza, faço. Se for conveniente. Um exemplo, por exemplo, é se a gente ir para o Congresso e ver lá a bancada do Centrão. Já ouviu falar na bancada do Centrão? Vocês sabem que no Congresso tem a direita e a esquerda, mas tem o Centrão. E o que é o Centrão? É uma bancada de deputados. Eles são conservadores, direita, demais, assim, totalmente. Eles são esquerda totalmente. São totalmente esquerda, ou seja, não são nada. Eles são os oportunistas que ficam ali, eles não são esquerda nem direita, então eles apoiam a direita se der para eles um ministério, alguma coisa, qualquer coisa, eles é direita ferrenhos. Mas é a esquerda também, se a esquerda beneficiar eles de alguma forma, então é o centrão, ele é no centro, eles não é nada. Assim é o crente morno também. Ele não é nada, ele faz o que for conveniente para ele, o que agradar, o que for bom para ele, ele faz, seja na igreja, fora da igreja, de qualquer forma. Isso é o crente morno. É por isso que o Senhor fala tão severamente. É uma pessoa hipócrita, com vida dupla, que não sabe o que quer. Uma pessoa morna é aquela que já se acostumou com a mensagem, ela já se acostumou com a pregação, a pregação não fala mais com ele. Pode ser a pregação de exortação, uma pregação
de um elevo espiritual, não importa, porque foi cauterizada a mente, a carne, aquela ali está morta, né? Foi cauterizada aquilo ali. Ela não aceita correção, ela acha que sabe tudo, não se surpreende com as coisas de Deus, ela não enxerga a sua situação, ela nem percebe, porque o Senhor fala, você pensa que tem tudo e nem sabes que você está nessa situação. Ela quer servir a Deus, mas quer também, ou seja, ela quer servir a Deus e não quer mudar de vida. E agora eu pergunto a vocês, queridos, vocês têm medo de ser morno, de ser um cristão morno? Como sabermos se nós somos mornos? Como é que a gente faz para saber? É quando não sentimos vontade de ir à igreja, não temos mais vontade, a não ser que tenha alguma coisa que nos interessa, porque nós somos do centrão, nós não temos a mente mais aguçada para as coisas de Deus e temos a mente muito aguçada por muitas coisas. Qualquer coisa, tem lá alguma coisa para mim na igreja lá? Pelo menos um bate-papo, rever um amigo, o que é que vai ter lá? É um cantor novo lá para me ver se ele canta bem, avaliar, uma questão de curiosidade. O que é que vai ter lá? Será que pode me interessar? Se for qualquer coisa com relação à palavra de Deus, isso aí não. Porque ele é morno, ele já tem a mente cauterizada. Tem muita gente nos nossos dias indo na igreja em busca de alguma coisa. E alguns pastores já perceberam e eles já fazem de acordo que para receber essas pessoas, para satisfazê-los. Tem alguma coisa nova, sempre inovando, traz uma banda nova, um pregador novo, uma coisa de que desperte alguma coisa ou cria alguma coisa na igreja novo para que eles participem. Aí você passa a entender por que num culto de oração, por exemplo, num culto de escola dominical, as pessoas não vêm. Que curiosidade, que coisa que vai ter diferente para a mente deles? Eles sabem o que vai ter ali. Vai ter estudo da palavra, vai ter ensinamento. No culto de oração, vai ter gente de joelho chorando ali. Não é essa questão, não é isso que ele quer. Ele quer alguma coisa. É por isso que eu digo, né? Tem algumas igrejas fazem aquelas festonas, aqueles louvorzão, e traz bandas e aquele negócio todo, né? Exatamente por causa disso, porque nos nossos dias as pessoas estão mornas, as igrejas precisam ver alguma coisa além do óbvio, porque o óbvio, as coisas de Deus, não dá certo. Então, quando a gente está dessa forma que a gente é morno. Não tem mais desejo de orar de fato, de gastar tempo na oração, de se alimentar da palavra de Deus, aquele salmo tão gostoso de falar no coração, já não fala mais. Lê, agora já é como a lista telefônica. Telefone de José, telefone de Maria, é como se fosse assim, já não fala, já não leva lá mais nas nuvens, né? Lembra que a gente aquela maravilha? Então é essas coisas, queridos. Quando já não conseguimos dominar os impulsos, os nossos impulsos, e isso também já nos incomoda, não nos incomoda mais. Nós nos tornamos contumazes, ou seja, contumaz é aquele que continua praticando alguma coisa, continua praticando aquilo, não sai daquilo, não se livra daquilo, nós nos tornamos contumazes. E Jesus, que ele identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo, um frio, de uma pessoa ateia. Quem dera fosse frio, disse Jesus. A quem dera, né? Imagina Jesus falar isso. A quem dera fosse um incrédulo, um ateu, um ignorante. Quem dera que você fosse. Imagina chegar num crente e falar, quem dera que você fosse um ateu, um incrédulo. Porque com incrédulo, com ateu, dá para se tratar. Há uma chance, há uma esperança, há uma oportunidade. Mas ele não é ateu mais e também não é quente, ele é morno, foi cauterizado, ele chegou nesse marasmo, chegou nessa situação. E no verso 17 ele diz, pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Ou seja, Jesus identificou que a autossuficiência da igreja era absolutamente falsa. Essa confiança no seu status, nos seus bens,
na sua riqueza. Isso era falso, ele nem sabia. Porque Jesus diz assim, ó, pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes. Olha, e nem sabes, numa linguagem simples. Hoje dizia, você não sabe nada, inocente. É mais ou menos assim. Você diz que é rico, abastado e não precisa de nada e nem sabes. Aí diz que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesmo, a falsa segurança. Isso, os bens materiais costumam dar essa falsa segurança. O dinheiro, a pessoa pensa que ele pode tudo, que é seguro, mas ele não percebe que no patamar, no nível espiritual, as coisas materiais não resolvem os nossos problemas, não consegue curar a nossa doença, a nossa tristeza, o nosso vazio espiritual, as nossas crises existenciais, elas podem aumentar se temos muitas coisas materiais, isso pode aumentar as nossas crises, as nossas dúvidas, o nosso vazio espiritual. E eles não perceberam, e eles estavam cauterizados, eles estavam cegos, dizendo que de que é que nós precisamos? Nós podemos comprar o que nós necessitamos, e eles não podiam comprar o que eles necessitavam. E a maior necessidade nossa é espiritual, interna, é da alma, e o dinheiro e o material não atinge o espiritual, o material não atinge o espiritual. Estava orgulhoso do seu ouro, da sua roupa, do seu colírio, que exportava, que dava-lhes um status muito rico, e era da cidade, mas eles tinham absorvido ali a cultura, a riqueza da cidade, e era uma igreja igualzinho àquela cidade. Ela estava orgulhosa, e a igreja também se orgulhou, estava orgulhosa, e ela nem sabia que ela era pobre, nua e cega. E a cidade era um poderoso centro médico, queridos, bancário e comercial. E o povo da cidade orgulhava, e a cidade orgulhava disso também. E aqueles crentes eram mendigos, apesar de seus bancos. Eles eram cegos, apesar de suas clínicas, seus hospitais. Eles eram nus, apesar de suas fábricas de tecidos. Só que coisas materiais não representam nada para Cristo. Não importa, é porque realmente o material não atinge o espiritual. Jesus conta uma história de um homem para ilustrar muito bem isso, que ele não avalia, ele não vê essa questão, os bens que uma pessoa possui. Ele diz que um certo homem teve uma colheita tremenda, muito grande, uma quantidade que os seus celeiros não comportava nem a terça metade. E ele falou, o que eu faço agora com essa colheita intensa, imensa? Ele falou, eu já sei, eu vou construir muitos celeiros para conservar meus alimentos, isso dá para mim viver quase a vida inteira. E eu vou falar para minha alma, alma, você relaxa, fica agora só curtindo, tranquila, e não se preocupe com mais nada. É isso que eu vou fazer. E o Senhor disse para ele disse, olha, você vai morrer essa noite. E que você vai deixar isso aí para quem? O que vai adiantar isso? E aí ele conclui dizendo que nós devemos ser ricos para com Deus, em primeiro lugar, ricos para com Deus. E aquela igreja era rica para com o mundo, simplesmente. Era só riquezas materiais. E depois de fazer o diagnóstico da igreja, Cristo faz o apelo à igreja. Olha, Cristo se apresenta à igreja como um mercador espiritual, como um camelô, como um mascate. Ele pega o seu lençol, né, assim que os mascates fazem, seu lençol, né, fecha a boca ali para sair, às vezes, rapidamente, e ele abre o lençol e fala, olha aqui, gente, aconselho que de mim compres, vocês comprem ouro refinado pelo fogo, para você, ouro refinado pelo fogo é por causa da pobreza de vocês. Como assim era pobreza? Eles não tinham tanto ouro ali, tanta riqueza, mas o Senhor diz, olha, eu tenho ouro. Gente, eu tenho roupa para vocês, aqui roupas brancas. Compre de mim roupa branca para vocês, vocês estão nus, para vocês cobrir as vergonhas de vocês. Olha, eu tenho roupa. Aqui, eu tenho colírio também. Para vocês são cegos, não são cegos? Então eu tenho colírio, compre para vocês poderem ver.
É assim, é tipo assim, tipo um camelô ali oferecendo. Eu tenho ouro, eu tenho roupa, eu tenho colírio que vocês não têm. Mas como comprar se o próprio Senhor disse que eles eram cegos, miseráveis? Como eles iriam comprar? Acontece que o preço era de graça. Era para comprar, mas o preço era de graça. O profeta Isaías, profetizando acerca de Jesus, da graça de Jesus, lá em Isaías 55:1, ele diz o seguinte: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ele está falando da graça, dessa graça da salvação, dessa riqueza que só Jesus tem. Diz, olha, quem não tem dinheiro pode vir comprar vinho e leite, porque é de graça. E a notícia gloriosa, queridos, para os mendigos, cegos e nus, é que eles eram pobres, mas Cristo tem ouro. Eles estão nus, mas Cristo tem roupa para eles, vestidos brancos. Eles são cegos, mas Cristo tem o colírio que eles precisam. E Cristo está nos alertando. Cristo está nos alertando os crentes a não confiar em seus bancos, em suas fábricas, em suas medicinas. Confiar primeiro nele, porque sem ele, de que adianta os bancos, o dinheiro, de que adianta as fábricas, eu ter uma fábrica, eu trabalhar numa grande fábrica, eu ter todo o plano de saúde, toda a medicina, de que adianta eu ter tudo isso? É isso que o Senhor está nos ensinando. Se eu não tenho Jesus, se eu não estou na presença do Senhor, de que vai me adiantar tudo isso? Só Ele pode enriquecer a nossa pobreza e suprir as nossas necessidades espirituais. Ninguém mais pode fazer isso. Só Ele pode vestir a nossa nudez e curar a nossa cegueira, a nossa ignorância. E Cristo chama a igreja a uma mudança de vida, queridos. No verso 19 ele diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Puxa, eles escorraçaram com Jesus, Jesus está a ponto de vomitá-los da boca, agora Jesus diz que ama eles. Olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso, arrepende-te. É que Cristo não desiste, querido, da sua igreja. Apesar da sua condição, Ele a ama ainda. E porque Jesus nos ama, Ele nos chama ao arrependimento e nos dá a oportunidade de recomeçar. O Senhor nos dá a oportunidade do recomeço. Não importa se essa palavra está falando com os irmãos aqui, com os irmãos de longe, saiba disso, que até para o morno tem jeito. Porque Jesus não diz, eu vou te vomitar da minha boca. Não. Ele disse, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E outra palavra interessante é que a gente só coloca para fora alguma coisa que está dentro da gente. Então, aquele povo estava ainda, era de Jesus. E Jesus não tinha, não abriu mão deles. E o Senhor amava e diz, arrepende-te. Arrepende-te. Cristo convida a igreja para a ceia, uma profunda comunhão com Ele. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Mas como assim, Jesus? O Senhor está na porta aí, o que o Senhor está fazendo aí? Eles te chutaram, eles te escorraçaram, eles te colocaram de porta para fora, agora você está aí batendo na porta. Como entender isso? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eles o rejeitaram, o substituíram. Mas ele morreu por eles. Ele os ama demais. É por isso que ele está ali. Porque ele os ama, ele morreu por eles. E ele não vai desistir deles. Embora eles tenham feito isso com o Senhor. E está nessa situação, pessoas aí procurando, indo para a igreja só para ver se tem alguma coisa, quando ele sabe que vai ter uma oração dura, de joelho, para ter uma pregação. Enfim, está cauterizado, não está nem aí, e faz o que lhe é conveniente. Mesmo que está nessa situação, o Senhor está do lado de fora dele, está batendo na porta.
querendo entrar e cear com ele. É interessante, queridos, que cozinha é lugar de intimidade. A sala é um lugar mais assim formal. A gente, quando recebe uma visita, não é? Daqui a gente é uma conversa mais formal, a gente fica na sala, assim, meio sem jeito, senta, cruza as pernas, fica ali. Mas quando chama a pessoa para a cozinha, não. Ali é para a gente colocar as fofocas em dias, é para a gente ter intimidade, conversar, porque quando o Senhor diz, eu entrarei e vou jantar com ele, eu vou cear com ele, é na cozinha. E você diz, mas Jesus, está uma bagunça na minha cozinha, a pia está cheia de vasilha suja lá, e está uma bagunça. Ele diz, mas não importa, isso aí eu quero intimidade, eu quero conversar, eu quero estar com você. Então, queridos, é interessante essa questão de Jesus, essa insistência, esse amor, mas é como nós dissemos, ele deu a vida pela sua igreja, ele ama a sua igreja, e por isso ele morreu por ela. Mas é uma coisa interessante também, queridos, é como Jesus bate na nossa porta. Como é que ele bate? Como é que a gente identifica que Jesus está batendo na nossa porta? A gente identifica pela circunstância, por exemplo, as coisas que acontecem conosco, é assim que ele bate. Será que o que tem acontecido com você, muitas coisas que têm acontecido, não é Jesus batendo na porta, querendo entrar no seu coração, através de uma aprovação, de uma tribulação, até de uma bênção? Por que não? Será que essas coisas que têm acontecido na sua vida, que você fica pensando, por que aconteceu isso? Não é o Senhor Jesus batendo na porta do seu coração para uma mudança de vida, para uma tomada de posição? Olha que Jesus, nesse período de pandemia, ele está batendo na porta de muitos corações. Espero que, se não todos, a maioria abra o seu coração nesse período de dificuldade, de tribulação, escancare as portas do coração para que Jesus possa adentrar o seu coração, você e eu também, nós, e ele possa cear conosco, e nós termos intimidade, e voltar àquele vigor, aquela intimidade, ir para a igreja para orar como era no início. A gente não ficava buscando alguma coisa, o que vai ter, não importava nem o teor da pregação. Eu queria estar na presença do Senhor, eu queria chorar, ir na casa de Deus, na casa de oração, e dobrar o meu joelho, e compartilhar com os irmãos, independente de qualquer coisa, de qualquer picuinha, de qualquer disse-me-disse, de qualquer melindrismo. Eu não queria saber disso, eu queria buscar a Deus ali na casa do Senhor, não dependia de fatores, entende? De fatores externos. Quem vai estar lá, o que vai ser falado, o que vai ter para me comer, como é que vai ser, não importa, eu tinha desejo de estar na casa do Senhor, e isso é que tem que voltar, isso é que é abrir a porta do coração e ter intimidade com o Senhor, e deixar ele entrar. Mas vejam bem, queridos, tudo tem limite, até a longanimidade do Senhor, porque ele disse, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Chegou um momento que não teve jeito, ficou ali só as ruínas daquela cidade, daquele local, aquela igreja não existe mais. Nós sabemos que a única igreja que persistiu até hoje, e juntamente com a cidade, foi Esmirna. Chama Izmir, né, a cidade lá na Turquia, e tem vários crentes, continua ali os crentes. Mas principalmente Laodiceia virou ruína, porque eles não persistiram, apesar do Senhor ali fazendo tudo e batendo na porta, que isso jamais aconteça com nenhum de nós. Possamos ter discernimento, possamos abrir a nossa porta e tomar uma posição e mudar de vida. Esse tem sido a nossa mensagem nesses dias que temos pregado sobre as 7 cartas do Apocalipse. Conclamando a igreja a deixar para lá as pequenas coisas, os detalhes. Jesus é maior do que as nossas indiferenças. Jesus é maior do que as nossas picuinhas, das nossas imaturidades, das nossas infantilidades e de tudo mais, e da nossa meninice, da nossa melindrice. Ele é muito maior do que isso, queridos.
Isso fica tão pequeno diante da grandeza do Senhor. Então, a mensagem dessas 7 igrejas é nesse sentido, conclamando o povo de Deus a uma tomada de posição, a um amadurecimento, a um crescimento e ter discernimento, entender essa questão de quando a gente vai para a igreja, o objetivo é buscar o Senhor, é orar na presença do Senhor. Acontecem coisas maravilhosas, músicas, cantores maravilhosos, pregadores abençoados, mas tudo isso é detalhe. Tudo é detalhe. Se Jesus não estiver ali, e se Jesus estiver, não importa quem pregue, não importa quem cante, não importa quem faça coisa alguma, se Jesus está presente ali, está presente no seu coração, isso é que é importante. É isso que nós precisamos entender. Vamos colocar em pé e vamos agradecer o Senhor, vamos orar, agradecer pela oportunidade que Ele nos deu de fazer a exposição dessas cartas e aprender com esses irmãos que foram exortados, que foram elogiados, que foram disciplinados, e que isso sirva de lição, que nós não venhamos a precisar de passar por que eles passaram, muitos deles passaram, para afirmarmos estarmos na presença do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, Senhor da igreja, pela oportunidade que o Senhor nos deu de expor aqui estas igrejas do Apocalipse. Queremos te louvar, queremos que o Senhor molde o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ser mais firmes com o Senhor, mais maduros, e que possamos abrir a porta do nosso coração e ter intimidade com o Senhor, e vir na casa do Senhor para buscar intimidade com o Senhor e nada mais. Possamos entender isso e estarmos juntos como um corpo e caminharmos na graça do Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dar os avisos aqui. Então, irmãos, os avisos são os trabalhos, a gente não está com nada ainda além dos trabalhos pontuais. Então, nós teremos os cultos, continuaremos com os cultos presenciais, escola dominical, nos mesmos horários de sempre. E qualquer coisa nós estaremos indicando, tá certo? Não esquecendo que essa semana nós vamos elaborar uma lista de candidatos, né, para presbítero e diácono, para no dia 27 vocês escolherem, né, dentre os irmãos maiores de 18 anos do sexo masculino, né, 3 presbíteros e 2 diáconos. Então, nós não passamos a lista, até porque precisamos organizar o rol de membros para saber quem está apto, né, a ser votados e a votar. Então, nós vamos fazer isso e que estejam orando nesse sentido, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, que o ano que vem possamos voltar ao vigor, ao crescimento, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar muito nesse sentido, para que seja um ano abençoado. Esse ano nós pudemos trabalhar muito pouco, né, devido aos impedimentos, mas no ano que vem vamos refazer as baterias, as forças, vamos arregaçar as mangas e vamos porque vamos. Não vamos ficar parados não, tá certo? Que o Senhor nos abençoe. E agora, queridos, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja com todos, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Ide em paz.